está tendo tempo para vender? E se eu perguntar sobre gestão? Então fique aqui com a gente, porque os nossos convidados de hoje vão apresentar oportunidades para a gestão e desenvolvimento da sua empresa. Lembrando que sua interação é muito importante. Enviem comentários e perguntas aqui no chat, aqui do YouTube, que vamos responder ao longo do programa ao vivo com os nossos convidados. E no final do programa, como sempre, teremos ainda a premiação de mais uma inscrição para o Conec 2025. E vamos conhecer quem será o associado ou associada sortudo que levará para casa a scooter novinha mais desejada desse sindicato, hein? Tudo no final do programa. Fique ligado aqui com a gente. Lembrando que para concorrer para uma inscrição do Conec, são todos os corretores que acessaram a carteira digital de associado e geraram o número da sorte pelo aplicativo Sincor Digital. Então estamos torcendo por vocês para saber quem vai ser os ganhadores de hoje. Bom, e a profissão do corretor de seguros está em franca expansão e cheia de oportunidades, mas é preciso estar preparado com tempo livre para enxergá-las. A Seg Partners Brasil Corretora de Seguros S.A., empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras, está completando 10 anos de história em 2024. No último ano, juntos, os corretores de seguros da Seg Partners registraram 540 milhões de reais em produção e faturamento de 70 milhões de reais em comissões, o que coloca a empresa entre as 15 maiores corretoras do Brasil, ao lado das grandes multinacionais. E para conversar com a gente sobre oportunidades de unir forças neste modelo de negócios, estamos aqui com o presidente da Seg Partners Brasil, Paulo Rogério dos Santos, e com o conselheiro da Seg Partners Brasil, Alexandre Camilo. O bate-papo será conduzido pelo nosso presidente, Boris Ber. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estarem com a gente aqui nessa manhã fria, porém muito quente, com sorteios especiais para você em mais um Sincorcast, trazendo tendências aqui do mercado, um papo super importante. E já começo agradecendo ao presidente Paulo Rogério. Paulão, obrigado aqui pela tua presença. E meu grande amigo Alexandre Camilo. Camilo, não é o direto e reto, mas sinta-se à vontade. Se quiser matar a saudade também, a gente dá um jeito, estamos aqui para isso. Então, eu queria, Paulo, primeiro que você desse um bom dia a esse povo todo que está nos prestigiando com a audiência. Por favor, a palavra é tua. Obrigado. Bom, primeiro, eu queria agradecer ao Sincor São Paulo, representado aqui pelo Boris, pela oportunidade que a gente está tendo de falar da Seg Partners. A Seg Partners está fazendo 10 anos, e a Seg Partners é uma empresa muito conhecida no mercado segurador, mas pouco conhecida no mercado de corretagem de seguros. Então hoje é uma grande oportunidade para a gente falar da nossa empresa. Queria agradecer aqui ao meu amigo Camilo, nosso conselheiro, por ter aberto a agenda dele para estar com a gente, né? É muito importante a sua participação aqui. E queria agradecer a todos os corretores, todas as seguradoras, os colaboradores das corretoras que estão aí nos vendo aí. Muito obrigado aí por esse tempo aí. Eu acho que vai ser bem legal a gente estar junto aí nessa próxima hora aí. Legal. Camilo, seu bom dia aí para a sua turma. Bem, como de costume, corretora de seguros, olá. Muito bom dia a todos vocês, bom dia, Boris. Uma alegria imensa, que chega até a me emocionar, viver esse ambiente do Sincor novamente. Parabéns pela iniciativa do Sincorcast, programa super assertivo que leva informação, conhecimento ao corretor, à corretora de seguros. É uma alegria imensa participar, poder falar da Seg Partners, das suas ações pró-corretores e corretoras de seguros, fazer com que eles possam se engajar nesse processo também, e agradecer a você, toda a diretoria, por também nos convidar, e evidentemente ao presidente Paulo Rogério por me convidar por estar aqui e a gente poder compartilhar informações sobre a Seg Partners. Olha, desde que a gente não fale de futebol hoje, eu posso falar de qualquer assunto, eu peço a compreensão dos amigos, eu estou aqui. Lembrando que você está ladeado por dois. Eu não quero saber com quem eu estou ladeado, eu estou ladeado de dois grandes amigos, dois empreendedores, duas pessoas que acreditam no nosso mercado, assim como eu, e paramos por aqui, mas tudo bem. E pessoal, vocês que estão aí, por favor, mandem as suas perguntas, nós vamos trabalhar com elas aqui, tirem as suas dúvidas, entendam melhor o propósito ou os propósitos da Seg Partners. Ô, Paulo, eu quero começar com você. A Camila comentou na abertura o volume de faturamento e a gente sabe, né, em conversas, claro, com o Camilo, com outros amigos de lá, quero também mandar um abraço para todos
os pertencentes aí da Seg Partners, o crescimento desse volume tem sido uma constante. A que você atribui o crescimento? Quais os fatores que determinam esse crescimento? Bom, eu acho que na verdade é um conjunto de fatores, tá, Maurício? Nós temos há 10 anos no mercado, mas durante 8 anos e meio, a Seg Partners foi voltada a atender só os seus acionistas. E há 1 ano e meio atrás a gente abriu para o mercado. Então, um dos fatores do nosso crescimento é a entrada de novos corretores que estão ajudando a alavancar a empresa. Mas o outro fator importante, Boris, é que o conceito da Seg Partners é tirar o operacional da corretora e o corretor fazer aquilo que ele tem mais talento, né? Que é se relacionar com o cliente. Infelizmente, com o passar dos anos, a operação começou a tomar muito do corretor, né? Então a Seg Partners, a proposta dela é tirar do corretor essa parte operacional para ele ter mais tempo para poder se relacionar com seus clientes. E a nossa estratégia, né? São alguns pilares, mas um dos importantes é que a gente dá acesso ao corretor a mais seguradoras, a mais produtos. Então, automaticamente, um corretor que entra na Seg Partners tem mais opções para vender. E nós temos a figura dos corretores especialistas, né? Então, por exemplo, um corretor quer trabalhar com garantia, quer trabalhar com transporte, quer trabalhar com saúde, quer trabalhar com viagem. Nós temos corretores que ajudam o corretor a entrar nesse mercado. Então, você tem esse fator de o tempo melhorou, ele tem mais tempo para comercializar, ele começa a ver as oportunidades e sabe como fazer. Então, esses fatores de novos corretores e os corretores que já estão com a gente, a entrada dele em novos produtos é que deu esse crescimento estrondoso, né, que a gente está tendo hoje. A gente conversava no cafezinho, né, a questão da gestão. O que é ter gestão? O quanto isso também facilita a vida desse corretor, porque ter ali um sistemazinho tal não resolve o problema. Você precisa de informação, acompanhamento, renovação, desconto, crescimento. Vocês também ajudam o corretor nesse sentido, de ele saber exatamente o que está acontecendo com a vida dele? Sim, sim. Você também estava falando sobre isso, né? Sobre os sistemas que existem no mercado, sistemas mais complexos, sistemas mais simples, né? A Seg Partners desenvolveu um sistema próprio que conversa com os sistemas de mercado e traz informações gerenciais para o corretor. Porque, Boris, se você pegar um sistema tradicional, se você quiser fazer conhecer a tua empresa, você tem que apertar tanto o botão, Verdade. puxar tanto o relatório, que o corretor acaba não fazendo. Até esquece o caminho. Verdade. Então a gente criou um dashboard em que ele é um módulo usuário, né, em que o gestor, o corretor, aperta alguns botões, sabe qual é a produção, sabe qual é a comissão média, sabe como é que está a evolução da carteira, qual que é o mix, quais são as seguradoras que ele trabalha, sem ele ter que aprender muito, né? É um dashboard muito interessante que dá essas informações gerenciais para o corretor saber que direção seguir, né? Isso é importante. Legal. Camilo, tem uma pessoa aqui que está no meu script, que eu quero abrir um espaço aqui para mandar uma saudação, que é o meu amigo Itamar. Eu considero o Itamar uma das figuras icônicas desse nosso mercado. Então, Itamar, parabéns pelo teu trabalho. Na próxima eu quero você aqui também com a gente, porque você é um cara super, mega especial, admirado por todo mundo. É difícil, eu não conheci ninguém que brigasse com você, que metesse o pau em você. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, que é super importante. Mas o Itamar e o Paulo... Então, desde o início dessa empreitada, e você, eu me lembro bem na época, entrou depois nessa época. O que levou você, uma corretora estruturada, tranquila, bem administrada, a ingressar nesse grupo dessa forma que você fez? Bom, Boris, primeiro, a sua saudação ao Itamar é mais do que justa e necessária. Afinal de contas, além de todas as situações citadas por você da pessoa do Itamar, ele é efetivamente o mentor desse processo, né? Então, realmente, a gente tem que render todas as parabenizações a ele, sem dúvida, são mais do que justas. Bom, a minha ligação com a Seg Partners, se a gente parar para pensar, ela remonta momentos bem anteriores da minha carreira, porque a Seg Partners basicamente foi composta por ex-integrantes da Itaú Seguros, né? A qual eu também pertenci, na década de 80 a 90. Então, o Paulo eu já conhecia daquela época, vários outros integrantes. Então, nesse sentido, eu já me sentia à vontade de abrir essa conversa com eles. E
você falou para a gente não falar de futebol, mas parafraseando o filósofo Abel Ferreira, que diz que primeiro vem o homem, depois o jogador, é exatamente a situação que eu me deparo na SEG Partner. Todos os sócios são pessoas de uma reputação e reconhecimento dessa reputação inconteste no mercado. Após isso vem o profissional. E são todos profissionais de sucesso, profissionais que têm comprometimento com a corretagem de seguros, com o desenvolvimento de seus negócios, empreendedores de fato. E, por fim, são a grande maioria meus amigos, né? Com os quais em algum momento eu não tive uma proximidade maior, dado todas as minhas atividades, mas no momento em que Paulo, Gerson, próprio Itamar marcaram uma reunião comigo em 2019 para me convidarem a compor o grupo de acionistas, né? Na época havia um número de acionistas, eles queriam completar com mais 2, 3 acionistas. Eu, sem dúvida nenhuma, a bem da verdade, eu não questionei nem tanto o processo da SEG Partner por saber quem estava por trás e qual a intenção destes profissionais. E entendi que eu deveria investir como acionista na SEG Partner para fortalecimento dela e, consequentemente, fortalecimento do atendimento ao corretor e, por que não, a minha própria corretora. Porque hoje eu me vejo na condição de, além de acionista, de sócio da SEG Partner, eu também sou cliente SEG Partner. Quer dizer, eu me utilizo desses serviços, dessas facilitações que o Paulo falou que a SEG Partner oferece ao corretor, e posso dar o meu testemunho que é a mais pura verdade mesmo. Então, eu entendi um ambiente ao qual eu não poderia estar distante. Para estar com os meus amigos, estar com esses excelentes homens e mulheres, esses excelentes profissionais, enquanto investidor e enquanto usuário de tudo que a SEG Partner oferece para o desenvolvimento do corretor de seguros. E isso sem contar algo que eu também queria dar um testemunho, que é a maneira como o Paulo se manifesta sobre a SEG Partner. O entusiasmo com o qual ele conduz a SEG Partner chega a ser para mim contagiante, principalmente hoje em dia que eu tenho uma proximidade maior com ele, um convívio maior com ele. Então, sou grato a eles terem me convidado e mais feliz ainda de ter aceitado estar participando desse desenvolvimento que foi relatado aqui. É muito bom. Paulo, é um time de pessoas que conhecem, é um time que veio de uma empresa como a Itaú, que fala por si só. E eu queria que você falasse para a gente a importância do Itamar, porque uma equipe com tanta gente conhecedora, tanto capitão, precisa de alguém acima para ordenar, aparar, conciliar. Qual é o papel que o Itamar desempenhou e desempenha até hoje para esse grupo? Essa liderança que eu sei que ele exerce. Eu queria, antes de falar isso, Boris, eu queria contar uma história. Como é que o Itamar entrou? Né? Como é que o Itamar entrou nessa? Né? O Itamar é meu amigo pessoal, apesar de meu cliente da corretora, né? Junto com o Heitor também, o Rara que estava com a gente nisso, cliente, era meu cliente. Mas o Itamar já estava com 76 anos de idade, quando a gente começou, e eu jamais ia pegar meu telefone para ligar para o Itamar e falar: Itamar, você na sua vida, no seu descanso, com a sua família, vem para cá que eu tenho um projeto para você. Eu não ia fazer isso nunca. Claro. Né? O nosso sonho é um dia, né, ter essa vida de descansar, tal. Daqui a pouco alguém liga para... Mas aí o Heitor estava voltando para São Paulo e começou a conversar comigo, e eu tinha na minha cabeça essa ideia de juntar esse grupo, né, que a gente chamava de G20 aqui em São Paulo, que eram corretores, corretores agentes, que a gente almoçava todos os anos, e todos os anos o pessoal falava: vamos fazer alguma coisa junto. Só almoçava. Vamos fazer alguma coisa junto. Só almoçava. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei: pô, Heitor, você tá voltando para São Paulo? Tô. Vem aqui conversar comigo que eu tenho uma ideia. Aí me chega o Heitor e o Itamar na corretora. Aí começamos a conversar e eu comecei a falar o que eu tinha na minha cabeça. O Itamar foi brilhando os olhos dele. Olha, eu sempre quis fazer isso, eu acho que o corretor tem que ser um empreendedor, aquilo que o Itamar sempre falava, né? Corretor empreendedor, tem que fazer gestão, não pode, né, ficar amarrado nos processos, tem que se relacionar com o cliente. E na hora ele falou: quero participar. Aí eu falei: mas nós não temos recurso, não temos dinheiro para pagar, nós estávamos começando,
Né? Pra você ter uma ideia, a SegPartners começou, cada corretor colocou R$4.000. Não tinha dinheiro para pagar as pessoas. Ele falou, não, nós vamos estar com vocês dentro, vamos começar, vamos estar junto. Aí eu falei, Itamar e Heitor, se isso aqui der certo, eu vou dar uma parte da sociedade para vocês. E a coisa foi, né, e acabou dando certo. Hoje o Itamar é presidente do conselho, está com 80 anos, vai fazer 81 anos agora no dia 20 de outubro. Né? Eu não esqueço a data, porque 19 é minha filha, então eu lembro dele dia 20. Mas ele continua com a mesma garra, com a mesma determinação, ele acredita muito na SegPartners. Ele tem oferta toda hora de vem para cá, ele gosta muito do nosso projeto e é um cara inspirador, né? É um cara inspirador. Agora, Paulo, quando a gente vê os números que a Camila falou de faturamento, de estrutura, é tudo muito bonito, mas não foi assim realmente que começou. Você está dando um pedacinho da história, mas a questão do espaço físico, das estruturas separadas das corretoras, foi assim que começou mesmo, vamos dizer, juntando as partes? Como o Camilo disse, né? Eu sou o maior entusiasta da operação. Por isso que eles me deixam como presidente. Né? Porque o presidente da SegPartners quem esqueceu de dar o passo para trás fica. Exatamente. Né? Então, você esqueceu, você aqui no sindicato foi a mesma coisa. Então, eu sou o maior entusiasta. Então, a SegPartners nasceu dentro da SBM, da minha corretora, com os meus próprios colaboradores. Imagina, era uma dor de cabeça, né? Porque o colaborador não entendia que agora ele tinha que atender mais corretores e tal. Então, ela começou dentro da SegPartners, dentro da SBM, com meus próprios colaboradores. Um dos nossos funcionários virou o nosso TI hoje. Ele nem era cara de TI, tinha estudado, mas não era. Então, nós começamos bem devagarzinho. E aí começamos a procurar as seguradoras. Né? Hoje a gente chama de seguradora parceira, mas lá atrás a gente chamava de seguradora patrocinadora. Porque as seguradoras, quando nos ajudavam, estavam patrocinando um projeto. Né? Porque era uma coisa que não existia no mercado e ainda não existe do jeito que a gente trabalha. Né? A gente faz algumas coisas um pouco diferentes. Então, assim, eram seguradoras patrocinadoras, mas e aí começou com a primeira, a segunda, a terceira. Hoje a grande maioria do mercado é nosso patrocinador, né? São nossas parceiras. Né? Hoje a nossa situação é diferente. Hoje nós temos aí 45 colaboradores, né? Temos uma área de marketing, temos área de TI, temos área de processo, temos até jornalista nós temos hoje. Então hoje a estrutura é uma estrutura mais profissional e que dá essa capacidade de a gente oferecer mais produtos para os corretores. Camilo, na nossa experiência aí de mercado também, às vezes as companhias tinham até no começo um pouquinho de receio de você ter um grupo muito, muito forte. Mas na tua opinião, esse conceito mudou e as seguradoras realmente entram de cabeça, não só nesse projeto, mas de outros projetos de agregação de corretores, dando a mão para esse crescimento, ou seja, tem todo o apoio, a SegPartners tem esse apoio forte das seguradoras? Bora, a tua pergunta é mais do que pertinente, tua colocação, porque é exatamente isso. Aquele modelo de se agrupar para, de alguma forma, obter apenas e tão somente, talvez, um retorno maior, um ganho maior, esse modelo não tem sentido, não faz sentido, especialmente para as seguradoras, né? E a SegPartners trilhou o caminho exatamente contrário a este. Né? A SegPartners hoje ela é uma facilitadora, ela presta serviço, quer seja para o corretor de seguros, especialmente para a seguradora, né? Porque ela conduz o corretor ao bom trabalho, conduz os processos de maneira assertiva. Então, como o Paulo falou, vários processos que nós temos lá, mas você envolve nisso cobrança, controle de emissão, sinistro, né? Então vai dando uma formatação em que a margem de erro do corretor de seguros do seu dia a dia na sua atividade diminui muito, né? E ao ele ter uma margem de erro diminuída, isso evidentemente não gera trabalho ou retrabalho para as seguradoras. Então eu entendo que a SegPartners, ao final das contas, é uma prestadora de serviço também às seguradoras e evidentemente tem que ser remunerada por isso, porque também tem um impacto do outro lado em diminuição da DA das companhias e tudo mais. Então, a SegPartners percorre este caminho, acerta neste caminho, e eu fico muito feliz em ver que outros grupos também estão entendendo que o caminho é exatamente esse. E isso, evidentemente, a torna
acaba tornando aquele ciclo... Alguns Conectes atrás, você lembra, nós até fizemos um painel sobre as diversas possibilidades do corretor montar as suas formas agregadas. E, Paulo, acho que você concorda também que pela organização, pela qualidade do trabalho, a Seg Partners e as outras acabam dando menos trabalho realmente para as seguradoras. Verdade. Dificilmente, olha, tá errado, faltou isso, faltou aquilo. Tem um cuidado maior em acertar muito mais do que o comum? Sim, porque diferente, porque nós temos todos os tipos de corretor, desde corretor de maior porte como corretor de menor porte. O corretor de menor porte, às vezes o mesmo operador faz sinistro, faz cobrança, faz seguro, e às vezes ele não sabe tudo. Erra, aciona o chat muitas vezes, aciona a área de atendimento da seguradora. Nós temos células de especialistas. Eu tenho especialista em sinistro nível 1, nível 2, nível 3, especialista em cobrança nível 1, nível 2, nível 3, especialista em emissão. Então, essa especialização dá um fluxo maior, né? Das coisas serem mais assertivas. A gente também passa por um processo de treinamento para o corretor, que eu estava falando com você no café, né? Conhecer o sistema que ele tem. Claro. Às vezes ele tem um sistema que é uma Ferrari, mas ele só usa uma parte. A gente tem uma equipe de helpdesk que ensina o corretor a aprender, como é que aprender, como usar o multicálculo, como usar a ferramenta para fazer a gestão do seu negócio. Tudo isso melhora a possibilidade da seguradora de gastar menos e ainda a possibilidade de criar mix, né? Porque o corretor começa a vender outros produtos, né? Tem acesso a outros produtos. Vocês acabam economizando o tempo do corretor para que ele possa vender mais e vender melhor. Ele para de correr atrás de problema e vai buscar a solução, é isso? Você sabe, Boris, o mercado, esse primeiro semestre, na parte de automóvel, está andando de lado, né? Verdade. Não vai para lado nenhum, porque o preço caiu, não tem mais consumidor, né? Então está andando de lado. Nós crescemos em outros produtos. É no patrimonial, é no vida, né? Então, o mix de produto está dando sustentação de crescimento. Porque o automóvel, como é que o automóvel está andando de lado do mercado inteiro? Não adianta você fazer um movimento e achar que você vai crescer 20%, 30% se você não comprar carteiras. Né? Então, esse movimento de mix vai permitir que a Seg Partners continue crescendo. E o corretor, né, que é o nosso principal canal, né, que é ele que distribui, ele que vai crescer. Com isso, o corretor olha mais para a sua carteira, vê mais as possibilidades que ele tem e vai no campo oferecer um saúde, um vida, um previdência. É essa a receita básica para todo mundo. Quando não tem tempo, a receita não funciona. Quando tem tempo, ela tem tudo para funcionar. Isso a gente está falando há muito tempo. É a melhora, Boris, como você sabe, do melhor resultado do recurso humano que você tem na corretora, né? As corretoras não podem ter um percentual de investimento em pessoas, em recurso humano, para back-office, né? As corretoras são basicamente pontos de venda. A natureza de uma corretora de seguros é oferta de produtos de seguros adequados às necessidades dos clientes. Então, o seu time de colaboradores tem que ser, na sua maioria, de produtores, de pessoas dedicadas à expansão de negócio. Não pode ser o contrário. A corretora não pode ter o seu foco maior em back-office, 20% de produção e 80% para conduzir as coisas. E a Seg Partners se encaixa muito bem neste processo e eu vejo isso especialmente na minha corretora, onde a gente realmente se adaptou muito bem ao que a Seg Partners oferece para a gente e a gente pode usar os nossos colaboradores efetivamente para venda. Até que a gente sabe, né, que se não fizer nada na carteira, ela desaparece em alguns anos. Você tem 100 seguros para renovar, renova 90, um morreu, outro vendeu o carro, outro não sei o que, mudou, foi embora do Brasil. Aí no ano seguinte você já tem, você renovou 90%, depois você já tem 90% para 90 também. Em 5, 6 anos essa carteira realmente deleta. Mas se a gente está no caminho certo do papo, eu acho que sim. Mas nós já temos uma pergunta, eu vou pedir para a Camila fazer a primeira pergunta que está vindo dos nossos internautas. Camila, com você, por favor. E nós já estamos com mais de 200 pessoas nos assistindo. Eu espero que 200 pessoas, alguns, claro, se interessem depois para conhecer melhor a operação de vocês. Camila, por favor. É isso aí, Boris. Também quero aproveitar e já agradecer a audiência de todos os corretores que estão nos acompanhando. Lembrando aqui rapidamente, para concorrer a uma inscrição para o Conec 2025, basta acessar a carteira digital de associado e automaticamente é gerado o número da sorte. E assim você já vai estar concorrendo a uma inscrição para o Conec. Bom,
temos bastante pessoas aqui prestigiando o Sincorcast de hoje. O Luiz Gustavo Alvarenga, ele fala que a parceria com a Seg Partners só traz benefícios ao corretor de seguros. A Fernanda Volseca também, ela fala sobre o senhor Itamar, que é muito especial. E o Alexandre Ventura Medeiros também quer deixar aqui os parabéns por esse encontro de gigantes. E as perguntas que nós temos, já chegou mais uma aqui, já vou deixar para vocês. A Leilane Figueiredo Stronger, ela pergunta quando que a Seg Partners vai para o interior? E o Marcos Mota quer saber se a Seg Partners é para qualquer corretor e cabe no bolso do pequeno corretor. Legal. Primeiro eu quero agradecer a Leilane, né? Lá de Bauru, prestigiando a gente, acho que ela está com saudades da gente. Então, ela está. Tem também o Marcos Mota, quem quer responder o quê? Quando vamos para o interior, presidente? Bom, primeiro, a gente não tem problema de distância. Exato. Nós temos corretores em Florianópolis, temos corretores em Belo Horizonte, já temos corretores no interior de São Paulo. A única coisa é que nós não temos um ponto focal da Seg Partners próximo do interior, que é uma coisa que a gente precisa evoluir. Mas, hoje em dia, a tecnologia nos permite atender qualquer um em qualquer lugar, né? Tem todo um processo de aprendizado, né? Mas a gente não tem nenhum problema. Nosso corretor mais distante aqui em São Paulo está a 700 quilômetros, né? E ele vem nos eventos, tá? Sai de madrugada, aparece 9 horas da manhã, ele está nos eventos e o pessoal aqui de São Paulo chega atrasado, tá? O cara chega... Aqui tem trânsito, aqui 700 quilômetros não tem. Não tem, é isso aí. Então, nós não temos problema disso. Então, a gente pode conversar com os corretores do interior sem problema nenhum. O processo da Seg Partners não tem muito a ver com o tamanho da corretora. O que já tem muito a ver é com a característica do corretor. Porque se o corretor não tiver uma característica de empreendedor, a gente meio que incomoda o cara. Porque imagina, eu estou falando para você está aqui, estou fazendo o teu processo, vamos crescer, vamos vender mais. E o cara fala, não, eu quero descansar. Aí complica um pouco. Não estou dizendo que a gente não vai ter espaço para aquele que quer descansar, eu vou falar no final da conversa sobre isso. Mas hoje, se o corretor quer empreender, né, tá disposto a investir no negócio dele, né? É uma brincadeira, acho que o Camilo falou isso uma vez, né? O corretor de seguro, né, muitos ele compra um apartamento de R$1 milhão para receber um aluguel de R$3.500. Mas ele não põe R$1 milhão na corretora dele. Né? Então, tem que aprender, né, que a corretora precisa de investimento, né, precisa de sistemas mais sofisticados, né, precisa mudar alguns processos. Né? Para trabalhar na Seg Partners, que a gente estava falando antes, né, o software que você comprou, ele não faz as coisas sozinho, precisa alimentá-lo. Então, às vezes, o seu processo precisa mudar para que o software possa te dar informações. Então, se o corretor, qualquer tamanho de corretor, estiver querendo empreender e entender esses conceitos da Seg Partners, podemos conversar sem problema nenhum. Nós não temos restrição, nós temos corretores que produzem R$100 milhões e temos corretores que produzem R$1 milhão por ano. Então não temos nenhum problema com o tamanho de corretor. Mas é processo. Legal. Gostei da explicação. Camilo, o corretor que entrar, que quiser participar da Seg Partners, ele precisa se adaptar, não vou dizer nem mudar, mas a cabeça dele, ele tem que entender, como o Paulo colocou bem, que é uma outra realidade, quer dizer, não é tudo que eu penso é certo, tem outras pessoas pensando certo também, eu tenho que ceder em alguns pontos, eu tenho que me adaptar para poder dar certo. Quer dizer, é como se você realmente entrasse de sócio numa empresa onde tem mais gente tomando as decisões, tem um presidente, tem um conselheiro, tem o Itamar, quer dizer, tem que haver uma mudança de comportamento. Não pode achar que vai ser tudo como ele gostaria que fosse ou como era até aqui. Tem que dar uma virada de chave. Essa virada de chave hoje em dia é mandatória, né? É mandatória, né? Todos os setores, todos os mercados vivem uma profunda transição. Não é diferente no setor de seguros, que é extremamente dinâmico. Então, a vantagem primeira já, o convívio, né? Conviver com outros corretores, entender situações, anseios, expectativas de outros corretores, o que é difícil no dia a dia, uma vez que o corretor está absorto no seu trabalho, a Seg Partners de cara já oferece isso.
Nós temos um grupo lá de comunicação, um grupo de WhatsApp, ele bomba o dia inteiro de informações, de trocas de informações, como eu faço isso, como eu faço aquilo, de maneira sem constrangimento, tranquila, sem crivo, sem nada. Só isso no seu dia a dia já é um grande facilitador. Tem uma dúvida que seja pequena, média, ou de um sinistro, ou de uma colocação, se resolve ali e o processo é altamente colaborativo. Então, você sabe, Boris, quanto nós lutamos para o corretor se ver como empreendedor, né, entender que a atividade dele é um negócio. A SegPartner, ela traz ela fomenta essa mudança que você falou para o corretor de seguros. E pegando um pouco aí ainda a pergunta do Marcos Mota, se a SegPartner é aderente a corretores pequenos, eu sempre disse e vou dizer a vida inteira, ser pequeno, médio ou grande corretor ou corretora de seguros não tem erro nenhum, é uma opção. É o que você quer fazer do seu negócio. É o tamanho da sua vontade, é o tamanho da sua ambição, é o tamanho das suas possibilidades. E a SegPartner tem tratamento, quer seja para pequeno, quer seja para médio, quer seja para grande corretora, sem restrição nenhuma. Basta você ser aderente ao processo e entender que o processo vai te dar condições de se desenvolver de maneira melhor. Mesmo querendo continuar no teu tamanho, se isso te satisfaz, repito, isso não tem erro algum, não precisa ser crítico para isso, desde que seja consciente. Se você quiser expandir, o ambiente é perfeito. Então a SegPartner é aderente a todo aquele que queira se desenvolver o seu negócio, independente do tamanho que ele queira levar o seu negócio. Agora é certo que na SegPartner você tem uma grande possibilidade de crescer e de ter mais resultado e melhor resultado para o seu negócio. Legal. Camila, eu vou pedir para você reforçar essa moto aqui, está quase fazendo barulho, está querendo ser ligada aqui, sorteada, a última oportunidade. E também a inscrição do Conec, por favor. Pessoal, a Camila vai pedir, mas eu estou pedindo, vamos mandar mais perguntas, vamos aproveitar esses dois cidadãos aqui, experientes, conhecedores do mercado, para tirar informação. Camila, por favor. Isso mesmo, Boris. A audiência tá ótima, né? A gente quer muito a interação de vocês. O pessoal aqui tá comentando, tá elogiando, o pessoal tá super feliz. Um pessoal que trabalha, os corretores que já trabalham com a SegPartners aqui estão prestigiando a live. Muito obrigada a todos, mas aproveitem para tirar dúvidas com os especialistas aqui ao vivo. Lembrando, para sortear, para concorrer a uma inscrição para o Conec 2025, você baixa o aplicativo Syncor Digital, entra na carteira digital de associado e assim que você acessa a carteira digital, ele gera automaticamente um número da sorte. Tem que ser corretor de seguros, pessoa física, associado para gerar o número da sorte. Quanto à scooter, era uma premiação que começamos no início do ano, Boris, sobre os corretores que optarem pela contribuição associativa anual. Ou seja, se você pagava mensal e optou para ser anual ou já era um corretor de seguros com pagamento anual, o sorteio vai ser a partir dessa conferência de ser corretor de seguros que contribui com a associativa anualmente, tá bom? Não precisa gerar número da sorte. O número da sorte é somente para corretores de seguros para concorrer ao Conec 2025. Mas aproveitando, a gente já recebeu aqui uma pergunta do do José Alfredo, que ele fala pergunta como absorver um possível conflito de interesses entre o fato da SegPartners também ser gerida por sócio e serem corretores. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa pergunta é para presidente. Paulo. Quando a gente começou a SegPartners, a gente criou uma frase, a gente usa pouco ela, né? A gente fala que a SegPartners é uma empresa de corretores, para corretores e que trabalha pelos corretores, né? Então nós somos realmente corretores de seguro. O Camilo fez uma menção dos homens que compõem essa empresa, né? Então, um dos fatores de credibilidade são os homens que compõem a empresa, né? Em que jamais a gente vai abordar um cliente de um corretor, né? De um corretor cliente nosso, né? Não tem sentido, né? Se a gente tá aqui, Camilo... Pra somar, não para dividir. né? Ao contrário, né? Eu quero que esse corretor traga um cliente dele que ele não consegue evoluir, contate um corretor especialista nosso de garantia, de transporte, de saúde, de
de riscos financeiros e viabilize novos negócios para esse cliente. Não tem... A Segpart não vende seguro. O crescimento da Segpart, todo o trabalho da Segpart não existe para o cliente final. É interessante a gente falar isso. Tudo que a gente faz em nome do corretor. Então ela é tipo um power buy, né? Eu vou num corretor e injeto tecnologia, processos, para que ele se sinta... Eu tenho um corretor que falava assim, quando eu entrei na Segpart eu me senti um mega broker. Não importa o tamanho do corretor, importa a vontade dele crescer. Porque ele tem acesso a todas as tecnologias, tem acesso a todas as seguradoras, tem acesso aos corretores especialistas, então ele pode participar de projetos, participar de grandes cotações sem nenhum problema. Então, a Segpart não é corretora de seguro, apesar de os acionistas serem corretores de seguro. Todos os bancos de dados dos corretores são administrados por nós. Nós temos um banco de dados único, só que cada corretor é uma ilha de negócio. Então, um não vê o que está acontecendo com o outro, mas eu, como presidente, eu consigo ver tudo. Claro. Então, e no nosso contrato está previsto isso. Tem lá toda a legislação vigente sobre como tratar dados, né? Tem toda sobre a LGPD e assim por diante. Mas é o que o Camilo falou. Se você é um corretor que ainda não superou isso, de que uma empresa como a Segpart pode querer abordar seu cliente, nem nos procure, né? Porque ainda você não está, né? Teu mindset ainda não chegou naquele momento de que muitas vezes divide para somar, né? Você divide para somar, você vai crescer com parceria, com relacionamento com os corretores. Nós temos um corretor especialista, por exemplo, hoje, que eles ligam direto para o meu cliente. O meu homem de garantia vai ligar para você, quem é um corretor de seguro. Ele liga, atende e tal. Então, esse mindset a pessoa tem que estar preparada para isso. Senão, ele fica criando esses conflitos na cabeça que não existem, tá? A Segpart não existe para o mercado de clientes, ele só no cliente final, né? Ela só existe para o mercado de corretagem de seguros. O mercado, nós sabemos, estamos convivendo, está mudando, seja na junção de companhias, novos produtos, mas tem alguns desafios que é o digital, que o corretor precisa aderir, ele pode não ter medo, ele precisa entender que ele pode mandar um link para o cliente comprar, que ele tem que avisar o cliente que ele tem opção de consórcio, de vida, de garantia, tudo isso que você falou. Qual é o apoio? E essa pergunta eu quero a resposta dos dois, né? Se faltar um, eu vou primeiro o presidente, Camilo. Qual é o apoio para esse desenvolvimento, para essa nova realidade que a gente tem pela frente? O que dói para a gente é quando algum amigo, nem cliente, né? Cliente e amigo fala assim, eu comprei o consórcio, tal, o cara fala, pô, você não comprou de mim, eu não sabia que você fazia. A gente fala isso há muitos anos aqui no sindicato. O que a Segpartners pode ajudar esse corretor, principalmente naquela chamada do cross-sell, que incomoda todo mundo para fazer direito? Então, uma das coisas que a gente... primeiro eu acho o seguinte, viu, Boris? Se você achar que a sua corretora vai distribuir 200 produtos, provavelmente não. Sempre vai ter alguns produtos que uma gama de produtos, uma prateleira que vai distribuir e outra que você não vai distribuir. Então, uma das coisas que a Segpartners faz são um fórum de negócios, onde a gente traz as novidades do mercado e chama todos os corretores e alguns aderem às novidades, outros não, e no outro fórum a gente traz outras novidades e as aderências vão acontecendo de acordo com como o corretor vê o negócio dele. Nós tivemos um interessante a gente chamou de mercado emergente. Mas o mercado não é o emergente, é o marginal, né? É o mercado onde o corretor não está atuando. As motos, os seguros de alguns tipos de carros mais antigos, esse tipo de coisa, onde as empresas digital estão vindo para atuar, né? Onde a Surrai atua muito bem, mas outras empresas estão propondo para vir atuar. Fizemos um fórum e trouxemos os corretores para ouvir esse tipo de coisa. Aí tem aquilo, né? O corretor fala, mas veja bem, a renovação é automática. A vida também é automático. Tem problema. Saúde, o cara falou assim, mas na hora do sinistro, o cliente vai entrar em contato direto com a seguradora. No saúde não é assim? Na hora do sinistro, ele não liga para o corretor. Mas na hora que ele quer trocar de operadora, ele liga para o corretor. Então, o corretor tem que se posicionar. Cada produto, a evolução do processo, o corretor é necessário, mas talvez de formas diferentes, né? Então, isso é importante a gente entender. Com referência aos processos digital, ontem mesmo eu e o Camilo estivemos na Insurtech Brasil, né? Onde está
Os mais novinhos, os mais velhinhos lá nós, né? Moleque, né? Falando sobre processos, tecnologias, e a Segparts está muito ligada nisso, da gente conseguir fazer o cross-sell, né? Fazer a venda, né? Na hora do automóvel oferecer outros produtos, né? A própria Quiver vai lançar agora, na próxima versão, no próprio multicálculo de automóvel, quando você vai transmitir, você vai mandar a oferta do automóvel, você clica e ele calcula o residencial e manda junto. Então, a Segparts procura facilidades, né? Tecnologias mais modernas, para que a gente ajude o corretor a entrar nesse mundo digital e fazer o cross-selling, vender outros produtos. Talvez também a gente pense em um dia a gente ter uma área para apoiar o corretor, né? Porque o corretor fala, mas eu não quero vender seguro de R$50, R$100, mas é importante para a sua carteira, então vamos criar uma área para fazer essa abordagem para você em seu nome, para vender produtos. Então, eu acho que você falou, é muito importante, o mix de carteira é muito importante, o corretor tem que se adaptar a essa área digital, porque ela é uma realidade. Às vezes o cliente quer comprar de sábado e domingo, né? O Paulo rouba as respostas, ele é contundente. Deixa Paulo, pouco. eu tenho que inventar aqui para. Então, Camilo, pegando o que ele também respondeu na outra, quer dizer, o corretor participante da Segparts, ele não é obrigado a fazer. A Segparts mostra a Bíblia, mostra onde rezar, o cara reza se quiser com respeito. Exato. Mas a gente acredita também que a gente bate até que o cara percebe que ele precisa aderir. É isso o pensamento, você como conselheiro leva para o grupo de corretores? Ô Boris, o Paulo percorreu muito bem essa resposta, inclusive eu estava aqui pronto para falar da InsurTech e ele já falou, não tenho nada a acrescentar. Eu vou deixar, como gosto de fazer, para reflexão do corretor de seguros. O mundo hoje muda numa velocidade gigante. Se os grandes grupos, né, se as grandes companhias seguradoras, mercado financeiro, principalmente algumas indústrias que são mais aderentes ao avanço da tecnologia, sofrem para acompanhar essa velocidade, que dirá você, corretora de seguros, sozinho, né? Não é demérito a ninguém, mas é praticamente impossível. Independente do tamanho da corretora, uma corretora como a sua, super bem colocada, as nossas, é muito difícil. Então, ontem, se você vai percorrer todo o ambiente da InsurTech, se nós nos deparamos com 2, 3 corretores ali presentes, foi muito. No entanto, você vê esses jovens só falando em termos técnicos, em inteligência artificial, isso e aquilo. Então, é muito difícil você conseguir acompanhar essa velocidade, mesmo tendo uma estrutura que dirá sozinho. Então, o que a gente busca via Segparts, isso demanda, tanto que estávamos lá ontem, percorremos várias salas de palestras e tudo mais, é procurar aproximar isso de você, corretora de seguros, que for aderente. E se não for a Segparts, que seja alguma outra, que seja o Syncor, antes de tudo mais nada, que seja o Syncor. A maior empresa que você tem que participar para o seu desenvolvimento é o Syncor São Paulo. Esse é o primeiro ponto que você tem que mudar o mindset e não atuar sem ser associado ao Syncor São Paulo. Esse é o primeiro passo. Depois você procura todos os outros caminhos aí para se desenvolver. Está aqui o Syncor hoje cumprindo a sua obrigação, a sua contrapartida da associação, Perfeito. Trazendo essa, e estamos abertos, outros que vocês nos procuraram para trazer, participar e trazer essa opção. Essa é uma das nossas inúmeras funções que a gente tem. Eu quero guardar a próxima pergunta para falar de sucessão, mas eu vou esperar um pouquinho, porque a Camila já me mandou aqui um sinal que tem mais uma pergunta, ou mais, eu não sei. Camila, por favor, é com você. Bom, o Sérgio Mônaco, ele quer saber se há suporte caso algum cliente venha responsabilizar o corretor em uma situação em que a seguradora negue uma indenização de sinistro. E eu já vou deixar mais uma, Boris, para vocês, que é do Carlos Eduardo Melato, CAE, diretor regional de Araraquara. Ele quer que esclareçam, né, se poderiam esclarecer quais são os serviços prestados exatamente pela Segparts. A primeira acho que é mais simples de responder. Quem quer responder da responsabilidade de um sinistro não indenizado? Primeiro, contrate o seguro de responsabilidade civil profissional do corretor.
Que eu acredito que todos os membros da devam ser Inclusive mandatórios, inclusive a própria SegPartners, Passatempo, todo mundo tem o seu, enfim, é isso. Essa como é mais fácil mesmo, e o Paulo vai discorrer muito melhor do que eu sobre o serviço da SegPartner, sinistro não regulado adequadamente, sempre tem que se entender a causa, a razão e o porquê, né? A SegPartner tem um departamento de sinistro que vai atuar em nome da sua corretora, desde a abertura do sinistro até o seu desfecho final, em 90 e tantos % das vezes, com a indenização. Caso isso não ocorra, evidentemente faz parte do pacote e desse departamento de sinistro entender por que não foi, promover reuniões, promover acertos e, sem dúvida nenhuma, como o seguro envolve não só a questão técnica, mas a questão de boa-fé, a questão de entendimentos, evidentemente, como falamos, a SegPartner e os seus associados e os seus integrantes têm reputação suficiente para entender que às vezes houve uma falha, uma situação, uma imperícia, não nenhum dolo, e procurar o melhor desfecho possível para as partes, especialmente atendendo ao consumidor. Então, com relação a isso, zero problema, ao contrário, temos um ótimo atendimento. Vamos lá. Bom, um cardápio dos serviços oferecidos. Caio, obrigado aí. Tá bom. Direto de Araraquara aqui, participando com a gente. Tá bom, obrigado. Obrigado pela pergunta, ótimo. Agora eu vou ter tempo para falar, né? Que ótimo. Na verdade, é assim, a gente não chama de serviço, a gente chama de soluções, né? Então nós temos 3 pilares de soluções. Uma solução operacional, comercial e de gestão. Na operacional, a gente tem soluções para área de emissão, área de baixa de comissão, a área de cobrança, a área de sinistro, que é todo o ciclo de uma apólice, né? Então a gente cuida de toda a operação, a gente coloca a apólice dentro do sistema, né? O documento PDF. Nessa operação, o corretor de seguro faz só o quê? Ele só coloca a proposta no sistema. Daí para frente, quem cuida é a SegPartners, tá? Então esse é o primeiro, que é a área de processo. Depois nós temos as soluções comerciais, que eu disse para vocês. Uma das soluções comerciais é acesso às seguradoras, porque a gente tem um tamanho considerável, então eu tenho mais seguradoras que se interessam em trabalhar com a gente, então esse acesso é fornecido para os corretores. Você tem acesso a produtos, né, de 2 formas. Uma que o próprio Camilo falou, que a gente chama de inteligência coletiva, que é um WhatsApp, que você vai lá e coloca: quero fazer um seguro de motorhome. Em 2 minutos alguém fala, liga para fulano, tal seguradora está fazendo. Então, uma coisa que a gente demorava uma semana fazendo ligação, quem que faz isso, quem que faz aquilo? Em alguns minutos, na inteligência coletiva, alguém te dá a dica. E nós temos um processo que eu disse, que é quando você... Não, mas eu não quero fazer o seguro, eu queria que alguém fizesse para mim, que são os corretores especialistas. Então, corretores especialistas, nós temos, assim, gente do mais alto nível, né? Na área de garantia, na área de transporte, gente assim, né? Professoridade. Isso aí. Ex-diretor de corretoras especialistas. Então, são gente que estão há mais de 40 anos no mercado, que conhecem muito bem a operação. E nós temos case de sucesso, tá? Tem corretor de seguro que nunca fez garantia. A primeira que ele fez, comprou uma fazenda de café. Comprou uma fazenda com a comissão de um negócio que ele nunca tinha feito. Então são negócios extraordinários. E às vezes, a gente falou aquela de dividir para somar, né? Mas às vezes a condição do corretor especialista é até melhor do que o corretor que não conhece a operação. E a operação, o que ele vai receber de comissão, é até maior do que ele receberia se ele estivesse sozinho, né? Então, mas a grande vantagem é você poder oferecer para o cliente. Então, na linha comercial, e depois nós temos a última solução, que é a solução de gestão. De gestão, a gente fornece para o corretor um sistema, que é o Quiver Pro, que é o mais sofisticado que tem, com multicálculo de automóvel, de residencial, de empresarial, toda a tecnologia embarcada. A gente oferece um sistema próprio, que chama Conecta, que é um sistema de gestão, onde você não precisa aprender a fazer nada, o sistema faz tudo para você automaticamente, dá todos os nomes, todos os dados da sua corretora, né? E nós temos também, dentro da própria da SegPartners, uma área de TI e uma área de helpdesk. Você tem uma ideia? O nosso pessoal vai até a corretora, ensina como funciona o multicálculo, melhor do que o próprio Quiver, tá?
Me perdoa aí, pessoal do Queer, mas nosso pessoal conhece mais o processo, porque está dentro dele, né? Então nós temos um helpdesk próprio e tal. Então, a gente, com esses 3 pilares, a gente consegue fechar esse ciclo aí de serviços, né? Que a gente pode oferecer para os corretores. Eu acho que já ficou claro, mas também para deixar mais claro ainda, né? A questão física. Camilo Seguros continua naquele escritório bonito na Lapa, você continua com a tua corretora e tal. Essa junção ela é quase que virtual, de interesses e somatória, mas preserva nome, preserva local, proximidade de funcionário. Eu acho que isso é importante e resolve pelo menos as dúvidas de muita gente, mas nós temos mais dúvida e a preferência aqui são as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Camila, parece que você tem mais perguntas aí para nós, por favor. Temos sim, Boris. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos. Lembrando, continue aqui, fique até o final, que vai dar certo. Você pode ser o sorteado, o premiado para ganhar uma scooter ou uma inscrição para o Conec 2025. O Helder Greencore, ele pergunta, como as seguradoras, principalmente as novas entrantes, as insurtechs, enxergam e têm apetites para essas parcerias e formalização centralizadas? E também já quero aproveitar e deixar a pergunta do Luiz Gustavo Alvarenga. Ele quer saber se o corretor parceiro poderá se transformar ao longo do tempo em um corretor sócio da empresa. Eu posso responder a primeira parte? Eu agora não me recordo, Camila, quem fez a pergunta sobre as insurtechs, essas novas entrantes. Vamos ver o nome, aqui a gente é ouvir. Helder, eu pedi para responder porque eu estou muito envolvido com esse processo das insurtechs, quer seja da minha época enquanto superintendente, onde os processos de sandbox passaram muito ali pela minha gestão. Eu vejo com muito bons olhos esse movimento que quebra essa zona de conforto que o mercado tradicional, né, de muitos anos vivenciava. Então elas chegam para buscar algo novo. Num primeiro momento, chegaram com um DNA do B2C, talvez sem o corretor de seguros promovendo essa distribuição. Mas entenderam rapidamente que esse não é o melhor caminho. Então hoje elas buscam ajustar o seu processo para ter o seu melhor desenvolvimento e entenderam que isso tem que passar pelo corretor de seguros. E aí, um grupo como a SegPartner é uma facilitadora para elas, porque em rápido, num contato, ela tem um rápido, num envolvimento com a SegPartner, ela tem um rápido contato com uma base muito grande de corretores e excelentes produtores. Então, sem dúvida nenhuma, essas novas seguradoras que estão nessa fase de transformação de sandbox para seguradoras ou essas insurtechs nos procuram muito para oferecer as suas soluções, para oferecer as suas tecnologias, e isso é, sem dúvida nenhuma, mais um benefício, uma vantagem direta de você participar de um grupo como a SegPartner, porque você já tem acesso muito rápido, muito próximo a toda essa revolução que esses entrantes, as insurtechs, têm trazido ao mercado. Sem dúvida que uma entrante, conversando com um grupo forte de corretores num canal só, ela tem um ganho de escala, porque a estrutura comercial ainda não é, ou pensam diferentes, ou nunca vai ser, mas é um outro relacionamento, a gente sabe bastante disso. E ao mesmo tempo, Boris, e elas ainda têm, de uma certa forma, a nossa própria orientação de como ser mais assertivo com o corretor de seguros. Conserta o erro muito mais rápido, alguma dificuldade muito mais rápido, seja na precificação, seja na emissão, enfim. Ela tem um termômetro, ela está quase numa UTI monitorada, né? Está dando problema aqui, conserta. Exatamente. A outra pergunta, eu sinceramente, eu já não lembro, você quer que eu peça para repetir? Eu lembro a pergunta. Paulo está prestando uma atenção aqui mais do que a gente, Camilo. Não, eu fico satisfeito com a pergunta, né, que o corretor fez, porque mostra a confiança que a gente tem. Tá? Não é a primeira vez que me perguntam a mesma coisa. Não, mas como é que eu faço para ser acionista? E os acionistas, como é que eu faço para comprar mais ações? Nós não estamos no processo de chamar de capital e não estamos no processo de abertura de capital, então a gente não está com esse projeto de entrada de novos acionistas e nem de os acionistas atuais melhorarem a sua participação. Mas eu fico feliz porque isso mostra o interesse, né? Acreditar num projeto, né? Nós somos um projeto, uma coisa que nunca foi feita no mercado e que está todo mundo acreditando e que se a gente tiver
mais credibilidade, esse trabalho que nós estamos fazendo junto com vocês aqui, mostrar para o mercado as nossas boas intenções, a nossa vontade de ajudar, né, a corretagem de seguro, mais interessados vão aparecer. E se um dia a gente fizer uma abertura de capital, a gente vai deixar isso público, mas nesse momento não. Mas seria muito arriscado eu perguntar para você se os participantes hoje e os corretores que aderirem terão eventualmente uma preferência numa abertura de capital. Falar, vocês têm uma preferência ou tô viajando? Não, Fica a dica. Não, hoje, na verdade, assim, na nossa Constituição, a preferência está entre os acionistas. Isso. E novos acionistas precisam ter aprovação de toda a Assembleia, né? Então, eu acho que se amanhã eu for oferecer para alguém, eu tenho que oferecer para quem acreditou na gente, claro, desde o início. Desde o início. E depois para quem quer acreditar ainda. Quem quer acreditar ainda, né? Legal. É legal que o pessoal agora não está parando, eu tenho mais perguntas, o tempo está comendo, mas com os amigos aqui eu tenho que atrasar um pouco aqui o programa e a premiação, mas não sai daí que você pode ser ganhador, um dos ganhadores dos nossos sorteios. Camila, por favor, as suas perguntas, depois eu ainda tenho alguma coisa aqui para perguntar para os meus amigos, por favor. Sim. O Helder, que fez a pergunta sobre a Insurtech, ele se identificou aqui, ele falou que era de São José do Rio Preto e agradeceu a resposta aí, que foi com detalhes e propriedade. Eu vou deixar algumas perguntas também aqui já para continuar esse bate-bola. O Claudemir Mack, nosso amigo diretor da Regional de Guarulhos, ele quer saber se esse modelo de negócio é semelhante à LojaCor. Essa é a proposta, como que é a contratação e os processos? O Ernesto Jesus Filho, ele quer saber qual que é o valor deste investimento. E o Luiz Fernando, ele quer saber se o sistema da SEG Partners atende às operações de planos de saúde empresariais, no sentido de inclusão e exclusão de funcionários da empresa de cliente. Posso responder a primeira Vamos parte? Vamos já falar 3 perguntas, né? Tem que gravar tudo. Aqui o tempo corre, olha lá o reloginho lá. Ela também tem o tempo lá. Legal. Vamos lá, mas são boas perguntas. Eu vou me atrever a responder a primeira pergunta nessa questão de comparação com a LojaCor. Não é um agrupamento, mas não são projetos e propostas iguais, né? A LojaCor, ela atua dentro de uma padronização das corretoras. Aqueles que forem aderentes à LojaCor passam a se utilizar do nome LojaCor, obrigatoriamente dos recursos LojaCor, da oferta de serviços, infra, tecnologia da LojaCor. A SEG Partner não é caracterizada desta maneira. A sua identidade da corretora continua, e nisso eu não estou criando aqui, fazendo juízo de valor certo ou errado, né? Ao contrário, eu só estou pontuando as diferenças. Você atua em nome da sua corretora normalmente, e você tem oferta de soluções, como o presidente Paulo falou, e não necessariamente você é obrigado a aderir a todos eles. Você contrata o pacote que você quiser e trabalha dentro desse pacote. Então são modelos de desenvolvimento de corretores, mas com projetos, com DNAs diferentes, e repito, não estou fazendo juízo de valores. A LojaCor é um baita case de sucesso, com milhares de corretores felizes com esse modelo, né? E nosso é uma outra proposta, quiçá um dia a gente possa ter o tamanho de uma LojaCor dentro do nosso projeto. Tá afiado para as duas últimas? Você está bem, está melhor que nós aqui, já estou mais bem. Eu já respondo a primeira, porque a memória dele é melhor que a minha. Você vai esquecer, eu também já esqueci. Eu acho que só complementando o que o Camilo disse, né? O foco é fortalecer a marca do corretor. Isso, SEG Partner não existe, pessoal, não existe. Ninguém conhece SEG Partner no mercado. O segurado nunca vai falar, a SEG Partner me atendeu muito bem. Não. E seguros não é isso. Quem me atendeu bem foi a corretora XPTO que atendeu, porque nós atendemos em nome da corretora. Então, essa é uma diferença primordial, né? Com referência a produtos, como o Camilo disse também, nós temos uma flexibilidade de produtos. Então, o corretor compra o produto que mais tem aderência a ele. Então, nós temos aí três grandes produtos, né? Você pode comprar só emissão e conciliação, emissão, conciliação e cobrança, emissão, conciliação, cobrança
cobrança ou sinistro e pode comprar os 4 módulos, né? Então, a gente depois no final do programa vamos colocar os nossos contatos, né? A head da nossa operação comercial é a Lucy, e aí vocês podem ligar para ela, pedir uma proposta, mas nossos custos são bem acessíveis, tá? Porque a nossa proposta é gerar mais riqueza para o corretor. O corretor cresce e as nossas corretoras, as seguradoras patrocinadoras, acabam também patrocinando mais a nossa operação, né? Então é um fluxo benéfico, né? em todas as partes, né? Agora, essa parte que foi perguntada da movimentação entre SAC e seguradora, isso normalmente são os próprios sistemas da própria companhia. O que você deve ter, estou supondo, nas corretoras parceiras, que elas têm o cálculo, que elas têm enfim, elas têm condição de dar um atendimento comercial e, quiçá, também acompanhamento da sinistralidade. Hoje tem ferramentas para isso, médicos que possam fazer a gestão. Isso aí. Com referência à parte de saúde, que ele me perguntou, nós temos na parte comercial um corretor especialista chamado CoSaúde, que pode ajudar o corretor em todo o processo, né? Mas a Seg Partners está para lançar um produto novo, que é uma central de serviços de benefícios, onde a gente quer tirar das corretoras também o operacional de saúde. Então, movimentação, bate de fatura, faturamento, daquelas parafernália de coisas que dá trabalho. Que dá trabalho e que é operacional, né, que pode ser repetido, né, que pode ser padronizado. A gente também está trazendo isso internamente, é um projeto piloto, né? Então, nos próximos meses a gente deve estar com o projeto pronto. Então, a gente também vai ter uma central para a área de RE e uma central também para a área de benefício, tá? Então, hoje, na área de benefício, a gente atende mais a parte comercial, acompanhamento de comissão, mas no futuro a gente vai conseguir ajudar o corretor também a fazer a administração. E nós temos toda a parafernália de saúde, né? Médico, sistema de gestão, todas essas coisas a gente tem transitando em volta da Seg Partners, né? Não é próprio, né? Claro. São terceiros que trabalham com a gente, mas a gente tem condição de dar apoio para qualquer corretor a trabalhar tanto nos outros produtos que eu disse agora, né? Garantia, transporte, riscos financeiros, como também no saúde. E aproveitando também, eu esqueci de dar um bom dia especial para o Helder, nosso amigo São José do Rio Preto. Helder, obrigado aí pela audiência de sempre. Camila, temos mais perguntas com você? Mais algum comentário? Sim, temos sim, Boris. O Ernesto Jesus Filho, ele perguntou qual que é o valor deste investimento. E aí eu vou deixar, então, aqui mais duas perguntas, acredito que são complementares, né? Pode até trazer um parâmetro aí para o corretor. O Daniel da For You, ele quer saber se é possível uma corretora conhecer as soluções da Seg Partners mesmo antes de fechar um contrato, se tem um modelo experimental. E o Sérgio Mônaco quer saber se essa possibilidade de acesso a esses sistemas, ele é por intermédio do computador da Apple, se ele aceita o sistema da Mac, o iOS. Então é o sistema, se o corretor ele pode ter participar de um modelo experimental e qual que é o valor do investimento? Então vamos lá. Não vou errar, vou tentar responder todos. Primeiro, como eu disse, o valor do investimento depende da corretora. Se você vai fazer transferência do teu banco de dados, tem o custo de migração. Se você vai comprar um módulo A, o módulo B, o módulo C, tem um custo diferente. Então, ele depende muito da corretora, mas os custos são bem acessíveis. E vou dizer uma outra coisa, cara. Tá gravando, né? Então vou falar uma coisa que é importante. Não só tá gravando, tem muita gente tá assistindo, né? Assistindo. Muitas vezes, o corretor entrando na Seg Partners, os benefícios que ele recebe são maiores do que os valores que ele paga. Claro. Acesso a produtos, acesso a programas de incentivo, acesso às novas seguradoras, sistema de gestão. Quando ele bota na ponta do lápis, às vezes o que ele paga para nós, recebe às vezes 5, 6, 10 vezes mais do que ele recebe. Então, o problema não é investir. O problema é o mindset, mudar a cabeça, entender, né, o que o Boris disse, que tem uma direção, tem um presidente, ele que toma as decisões, as decisões são tomadas num colegiado, né, e a gente tem que seguir junto, né, não pode ser, mas a corretora é minha, entendi, mas você comprou tal processo, tem que fazer. Se você mudar o processo, as coisas não funcionam, né? Então essa era uma das perguntas, né, do preço. Então eu acho que o ideal é que o corretor entre em contato com a gente,
nosso pessoal vai fazer uma visita, entende a corretora deles e faz uma proposta, mas os preços são bem acessíveis. A gente cobra por apólice emitida, né? Começa com R$16, R$17, vai até 48, 49, alguma coisa assim. Então não é nada de excepcional, pessoal, não é nada de excepcional. Mas o mais importante é, o corretor que não vem com essas mudanças de mentalidade, não se encaixa na nossa operação. E aí o preço pode ser o mais barato possível, ele não se encaixa, a gente incomoda ele. Então o importante é isso. E a pergunta do Daniel, tem um lugar para fazer uma degustação, dar uma olhada? Nós temos um projeto chamado Seg Partners Experience, tá? Onde a ideia é trazer alguns corretores que nunca conviveram em grupo, entender como é esse ambiente de grupo, né? Como é que é conviver com esse pessoal? Como é que é? Então a gente tem um projeto sim, em que a gente coloca o corretor e ele vai começando a viver, conhecer, participa dos fóruns, participa das reuniões com as seguradoras, para ele sentir como ele funciona, e depois ele pode degustar alguns processos, né, conhecer internamente, ir lá, e depois ele assina um pré-contrato que é de confidencialidade, alguma coisa assim, mas o contrato com pagamento, com tudo, é só depois que passa por esse processo, tá? O Daniel, que é o criador do Experience aí, mas a Lucy pode ajudar aí a mostrar como funciona. Mas nós temos. Legal. Bom, pessoal, eu teria mais perguntas. Vocês têm lá o reloginho, a gente está estourado. Eu deixo aqui o convite para vocês voltarem depois para falar assim, olha, depois do Cincorcast nós crescemos para burro, eu vou ficar muito contente, né? Eu acho que essa é, como eu disse antes, né, Camilo, a nossa função aqui dentro, trazer oportunidades, soluções, melhorias pro nosso mercado, para a nossa parte do mercado. O corretor de seguros tem que estar por dentro como as coisas estão evoluindo e quais as oportunidades. Mas só para finalizar, e eu lembrei agora, quando você tem um sucessor na corretora e você acaba dando para ele umas tarefas, umas missões meio bestas e depois você perde o sucessor. Você manda ele baixar comissão, você manda ele atender sinistro e tal. Essa oportunidade tira esse operacional dele e deixa ele degustar da parte melhor, quer visitar um cliente, trazer uma solução, fechar um negócio, ganhar algum dinheiro em cima disso. Tem esse lado também olhado por vocês? Você que está com sucessores na ponta aí, como é que é isso? Obrigado por direcionar até em primeiro lugar para mim, porque você estava falando e eu estava vivenciando o meu dia a dia, né? Eu tenho um dos meus filhos diretamente ligado à corretora e ele... ao invés de nós direcionarmos esse tipo de trabalho que é burocrático e que às vezes pode ser desmotivante, né? Tá certo? Não é? Às vezes eu quis ser gentil. Eu me ferrei, você vai se ferrar exatamente. Aprender na mão. Mas a gente já começou mais no contato com o cliente, né? Enfim, nós estamos desenvolvendo lá na corretora uma célula de venda por intermédio de CRM, né? De divulgação nas mídias, nas mídias sociais, e uma célula para fazer a proatividade quando gera o lead, né? Então o Matheus, lá na minha corretora, está dedicado a isso. E isso só é possível justamente porque a gente tem dentro da corretora hoje uma estrutura de back-office pequena, porque usamos o serviço da Seg Partner, né? Então a gente investe, quem falou de custo na Seg Partner, seus processos, entenda que isso é investimento. Porque se você não tiver esse custo, em algum momento você vai ter esse custo na contratação de uma ferramenta pessoal, na contratação de um recurso humano. Então isso é investimento. Então nós investimos na Seg Partner, nessas soluções, e aí eu posso derivar justamente quem eu imagino um dia venha me suceder na corretora para um trabalho de desenvolvimento de negócios da corretora, especialmente hoje usando essas ferramentas de CRM, que é difícil você, corretora de seguros, sozinho, ter uma ferramenta dessa, e aí ser proativo no resultado, nos leads, né, nos famosos leads e tudo mais. Então é exatamente isso, Boris, muito acertado sua pergunta, porque eu estou vivendo isso lá na corretora. E tem mais uma coisa que a gente vai facilitar a vida do corretor, mas talvez seja no ano que vem, que a Insurtech trouxe essa visão para mim, né? É que muito provavelmente a Seg Partners entregue para os seus corretores as suas renovações já calculadas.
Você imagina você começar com a corretora, todas as inovações do seu mês já estão no teu sistema calculada, consistida em todas as seguradoras, com oferta de produtos já calculados, já prontos, em que o teu operador não perde mais tempo com isso. Nem esse processo que hoje é do comercial, a gente precisa ficar com ele, né? Porque se a gente tem tecnologia, se eu tenho multicálculo, se eu tenho robôs, se eu tenho inteligência artificial, por que eu não entrego pronto? O banco de dados está lá, seguradoras mandam as inovações, a gente prepara isso, entrega para o corretor, e aí, imagina, o sucessor não precisa nem isso aprender, né? Já entrego pronto para ele toda a parte de gestão, as inovações calculadas, negociadas. Uma coisa que eu não falei também, a Segpartners tem uma área de frotas. Então a gente entrega para os nossos corretores também as frotas prontas e negociadas. Então nós é que vamos na seguradora, colocamos em sistema, calculamos todo o mercado, pegamos as melhores condições e entregamos para o corretor fechar o negócio, as frotas já calculadas. Também esse é um serviço que a gente já tem, né? Agora a renovação eu acho que vai ficar para o ano que vem, porque é muita coisa para fazer ainda. Tá. Tem mais uma pergunta aqui comigo, depois tem mais uma, e aí a gente vai partir para o sorteio. E essa eu vou me permitir dar uma resposta primeiro, mas depois eu quero o comentário de vocês. O Gino, da Extensiva Seguros, ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: esse projeto é muito interessante, mas o Open Insurance não vai prejudicar essa operação? Já está na hora do Sincor pôr as cartas na mesa? Gino, o Sincor está acompanhando passo a passo toda essa movimentação. Chegará o momento oportuno, não só o Sincor, mas todo mundo tem que colocar as cartas na mesa. Tem muita dúvida, tem muita expectativa e a gente está acompanhando. Não devemos nos precipitar de uma coisa que pode não acontecer. Mas tenha certeza absoluta que isso é pauta diária dos nossos pensamentos, é acompanhamento, junto às nossas entidades, junto à CNSEG, junto à FENACOR, junto às seguradoras, o diálogo é constante e a troca de experiência é constante. E, na minha opinião, isso não afetaria, seja lá o desenrolar que isso possa ter, uma operação nem da minha corretora e nem da Segpartners. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser tratado. Primeiro a gente precisa saber aonde deu certo, quem vai pagar a conta, como é que é essa autorização do cliente. Eu acho que na minha opinião pessoal agora, não estou falando como entidade, esse é um processo que deveria ter 4, 5 anos no mínimo para maturar e tirar as dúvidas, e a gente tem que evitar algum tipo de atropelo de uma decisão que pode prejudicar muito você, corretor de seguros, e muito também o consumidor. Ninguém aqui quer brigar contra a evolução, contra a tecnologia, mas nós já fazemos muita coisa do que esse projeto traz. Vamos entender melhor o que isso pode sim ser positivo ou entender melhor ainda aquilo que for negativo. Se alguém quiser comentar, o Camilo também acompanha isso. Então vou primeiro para o Paulo, que eu sei que o Camilo respira isso também direto. Eu não conheço muito realmente, mas de qualquer maneira eu entendo o seguinte: o corretor precisa estar cada vez mais preparado para essas mudanças de mercado. Não é só open source, nós temos aí os bancos, nós temos novos entrantes no mercado. E para o corretor se preparar, ele precisa de tempo e foco. Então o que a Segpartners faz é exatamente isso. Tira o foco daquilo que não faz muito sentido, né? que você precisa fazer porque faz parte da sua atividade, mas não faz sentido você gastar energia com isso. Coloca na mão de quem sabe fazer e gasta a sua energia para se preparar para os novos desafios, né? Eu acho que faz ao contrário, né? Faz mais sentido com esses novos entrantes. Legal. Camilo. Bom, eu me atrevo a dizer que participei ativamente desse processo de um jeito ou de outro, especialmente quando estive à frente da SUSEP, e eu não consigo fazer uma avaliação o quanto o Open Source se traduz em riscos ou oportunidades, né? É uma incógnita, o Boris colocou muito bem. Isso ainda é uma incógnita e as lideranças estão acompanhando. O fato é que, indo bem no cerne da sua questão, ao invés de ficar se questionando se isso é eminentemente mais risco e não fazer nada, tá certo? Aí que você tem que procurar estar no guarda-chuva de um Sincor São Paulo, sindicatos de outros estados e, se possível, junto com corretores
te oferecendo mais conhecimento, mais envergadura e mais recursos para você superar aquilo que possa ser um desafio, seja o Open Source ou seja qualquer outra transição que o mercado traga, e transformar isso em oportunidades para que você possa ter a longevidade que todos querem na atividade de corretor de seguros, que eu tenho certeza absoluta. A nossa atividade será muito longeva, independente de qualquer tipo de desafio que se aviste, que venha pela frente. Mas para isso, como disse o Paulo, a gente tem que estar preparado. E de mão dada, porque está todo mundo no mesmo mar. Exato. Pessoal, temos mais uma perguntinha aqui com a Camila. Depois a gente vai para o sorteio e depois, Paulo, as suas considerações finais. Não esquece de agradecer o presidente aqui. Camila, a mesma coisa. Mas vamos lá, com você, Camila. Temos mais uma pergunta, pelo que eu sei. Vamos lá. Sim. O Paulo falou um pouco sobre a questão do investimento, mas a Silvia Ananias, da MAG Corretora, ela reforça que ela quer saber se há um contrato, uma mensalidade ou anuidade com a SEG Partners e quando direcionado para o corretor especialista, a comissão é distribuída em percentual? Melhor procurar a área comercial, não? Então, primeiro a questão de custo é assim, não existe mensalidade, é serviço, né? Se a gente prestou um serviço, a gente vai cobrar o serviço. Você comprou o módulo comissão e emissão, eu vou te cobrar por cada emissão que você fez, né? Então, não existe assim, você vai me pagar X R$1.000 por ano. Não, cada serviço tem um custo e você só paga o serviço, né? A outra pergunta era, no final, sobre... Se a comissão do especialista é dividida... O especialista, se trabalha com concorretagem. Como eu disse no processo, você tem duas maneiras de ser orientado a novos produtos. Uma é através da inteligência coletiva, onde eu falo para você, você quer fazer tal projeto? Liga para o fulano que ele faz. Quanto você recebe para fazer essa operação? 100% da comissão é sua. Sei que vai fazer, sei que vai cuidar do sinistro, sei que vai cuidar de toda a operação. O corretor especialista só entra quando você, como corretor, não quer atuar naquele negócio. Eu não quero. Eu, por exemplo, garantia, transporte, riscos financeiros. Na SBM, a gente não atua. Eu atuo em parceria com as corretoras especialistas e, dependendo do produto, existe a concorretagem, né? Os produtos mais simples, a concorretagem é 70% para o corretor e 30% para o especialista, tá? E em saúde, transporte, onde a mão de obra é constante, né? Aí a divisão é 50-50. É assim que a gente convencionou na SEG Partners. Então todos os corretores especialistas trabalham nessa mesma linha. Mas ela não é obrigatória, tá? Só participa do projeto quem quiser. Quem não quiser, a gente dá a orientação e ele segue sozinho, sem problema nenhum. Camilo, direto e reto, as suas considerações finais para os nossos amigos corretores. Boris, eu quero externar a minha alegria em participar deste processo aqui da SEG Partner, porque os últimos 20 anos, as últimas 2 décadas da minha vida, você acompanhou bem, eu me dediquei intensamente a colaborar para o desenvolvimento do corretor de seguros, com muita franqueza, com muita veracidade, sempre enfocando essa questão do corretor se entender como empreendedor, e a SEG Partner me oportuniza exercer esse meu desejo, essa minha vocação de estar sempre colaborando com o corretor de seguros. Então é uma alegria muito grande, espero que esse bate-papo tenha sido de muita valia para vocês, quer seja para se posicionar em estar junto com a SEG Partner, quer seja para procurar um outro caminho similar, dentre outras opções também que existem no mercado. Mas o mais importante é que você realmente se posicione. Hoje é mandatório que a gente se entenda, que a gente saiba exatamente aonde quer chegar e que a gente se posicione, que a gente tenha o comando das nossas vidas, que a gente faça as opções necessárias que temos que fazer. Não fazer nada é também uma opção e você não pode, diante de um resultado não muito adequado por não fazer nada, terceirizar a responsabilidade deste resultado. Não fazer nada também é uma opção.
mas não reclame pelo resultado que certamente não será o que você deseja. Tenha atitude, mude a sua atitude, mude seu comportamento, entenda essa transição e esteja próximo ao Sincor, a outros amigos corretores e, se assim entender, a Seg Partners Brasil. Muito obrigado, Boris. Parabéns pela condução do Sincor São Paulo nesses quase 3 anos aí 2 anos, né, da sua gestão, conduzido com muito brilhantismo junto com a diretoria atual. Obrigado. Legal, Camilo. Obrigado aí pela tua presença. Sempre bom estar com você. Paulo, seu recado final. Depois nós vamos dar um tchauzinho para todo mundo. Eu queria também, então, agradecer também, né, novamente ao Boris, ao Camilo, por estar aqui com a gente, a todo mundo que tá nos assistindo. Eu não vou dizer que a Seg Partners é a casa do corretor, porque a casa do corretor Por favor. é o Sincor. Tá? Senão vai ter que pagar aluguel para gente. Mas a Seg Partners pode ser a casa do corretor empreendedor. Né? Então, aqueles que quiserem empreender, né? que quiserem ter oportunidade de vencer nesse mercado maravilhoso, que eu estou há quase 40 anos, né? Sou muito grato ao mercado de corretagem de seguro. Acho que é por isso que eu me esforço tanto, né? Gosto tanto, trabalho tanto pela Seg Partners, porque eu acho que talvez a gente deixe um legado, né? Para quem está vindo, né? Para concorrer com esse mercado tão competitivo, né? Então, muito obrigado a todos aí por ter a paciência de ter ouvido a gente mais de 1 hora. Pessoal, finalzinho aqui do Sincorcast. Obrigado mesmo pela audiência. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.